Meu nome é Padre Valdeir dos Santos Goulart, né? Faz já, acho que 13, 14 anos que eu estou junto com o pessoal da DCE. E como o currículo aí, o mini bio aí né, já está na frente. Eu fiz filosofia, teologia, especialização, mestrado. Trabalhei durante 16 anos na CNBB. Durante esse tempo, eu tive a oportunidade, em 2005, de criar a editora da CNBB. Fiquei 10 anos à frente como diretor e coordenador editorial. E quando completou 10 anos, eu aprendi que quando as coisas já estão bem encaminhadas e organizadas, está na hora de ir para outro lugar. Assumir a missão em outros lugares, né? E vim para São Paulo e num programa de saúde para os padres e religiosas, né? O programa chama Bote Fé, Bem de Todos. Então, também, ou seja, dentro da minha vida sacerdotal, né? O dia 22 agora eu assumo como pároco da paróquia, o Santuário Santa Isabel Rainha, ali na Vila Santa Isabel, atrás do Shopping Anália Franco, né? Bom, o aconselhamento espiritual, o padre ele tem uma missão de acompanhar, né? Ele pode dar formação, dar palestras, isso dentro, né, ajudar nas reflexões, né? Mas o objetivo mesmo é ele, né, você deixar com que as coisas sejam bem conduzidas em direção às orientações da doutrina social da igreja, né? Isso é importante, né? Porque se a gente não tem essa orientação, fica difícil. Outro dia chegou um rapaz, um moleque aí de 15 anos, falou assim para mim: eu quero vir para a Igreja Católica. Mas por que você quer vir para a Igreja Católica? Eu falei: não, porque eu li o Catecismo da Igreja Católica e ali tem uma orientação clara como eu devo agir, como que eu devo fazer, né? Então, a igreja ela tem essa missão de fazer esse tipo de orientação, né? E a gente procura, na medida do possível, ajudar e a levar, a conscientizar para que as pessoas implantem realmente dentro da sua empresa, aquelas que ainda não têm, esse humanismo cristão, né? E para fortalecer essa questão ética e essa questão religiosa também, né? Comprometida aí com o bem comum, né? Certo, sim. Ah, Posso fazer já a oração, então, Guilherme? Sim, por favor, Padre Valdeir, por favor. Tá. A gente sempre lê um trecho do Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. eu- E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Interessante esse evangelho de hoje, porque ele nos coloca assim, não há necessidade, ou seja, de uma ação concreta de Jesus. Nós não vemos Jesus fazer o sinal da cruz, nós não vemos Jesus, ou seja, tocar. Não. A fé das pessoas levavam as pessoas até Jesus e eram curadas, até mesmo sem tocar em Jesus, ou até mesmo Jesus sem tocá-las, né? Então, é a questão da fé. A fé é algo fundamental na nossa vida. Eu sei que muitas vezes nós falamos assim: eu tenho fé. Não, nós acreditamos em Deus, né? Mas a fé é capaz de mover montanhas. A fé é capaz de transformar. E quando se faz as coisas de acordo com a vontade de Deus e com a fé que se tem dentro do coração, ou seja, nós estamos protegidos, né? E não precisamos ter medo de nada, né? Então, eu vejo que esta palavra de hoje vem nos ajudar no aspecto da confiança mesmo, da entrega nas mãos de Deus, de que o Senhor pode nos curar, não só fisicamente, mas nos curar também
a questão psíquica nossa, né? Os nossos pecados, né? Que nós cometemos pelos nossos pensamentos. A oração do dirigente cristão que a gente faz é esta: Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens, e para que, servindo-os a eles por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Muito obrigado, Padre Valdeir, pela sua apresentação. Mais uma vez, muito obrigado também por dedicar aí tantos anos à DCE e por continuar conosco aí. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, então na sequência aqui, a ideia é o seguinte: cada um dos diretores se apresenta e eu queria só fazer um comentário antes de iniciar essa rodada, de dizer que houve uma preocupação muito grande da gente trazer uma boa diversidade para a nossa diretoria em todos os aspectos, em todos os recortes, tanto de gênero quanto etária, racial. Então, a preocupação da gente ter uma boa representação da nossa sociedade presente aqui na diretoria para a gente poder trazer um pensamento diverso, né? E como vocês vão ter oportunidade de ver, é uma turma muito experiente, com experiência empresarial, com vivência também no terceiro setor. Então, a gente reúne aqui um time de craques que vai nos apoiar muito aqui. Bom, eu sou graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, fiz uma especialização e tive a oportunidade de trabalhar nessas empresas que estão aqui, né? Unilever, Tritec Motors, Behringer, TAM, Serasa. Sempre trabalhei na área de gestão de pessoas, de RH, e encerrei meu ciclo agora, 2 anos e pouquinho atrás, na Federação das Indústrias, lá no Rio de Janeiro. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de 19 a 21, permaneço como conselheiro e atualmente eu sou também coordenador do Comitê de Pessoas da Positivo Tecnologia do Instituto Jô Clemente, né? Eu migrei do mundo executivo, né, da gestão para o mundo da governança. Eu sou membro do Conselho Superior do Instituto Brasil Digital, que o Francisco fundou e dirige, sócio fundador do Instituto Polaris, coordeno junto com a Denise, que está aqui presente também, um programa na Fundação Getúlio Vargas, que se chama RH, Criando Organizações do Futuro, membro do grupo G3 de RH, muitos colegas presentes aqui também, e sou formado como conselheiro de administração pelo IBGC, que foi, a minha formação foi em 2021. Olha Passo tudo que agora, ele passo agora, eu só querendo lembrar aqui e pedir gentileza para os colegas, por favor, manterem os microfones e as câmeras fechadas. A gente vai ter oportunidade daqui a pouquinho de interagir e trocar ideias. Francisco, por favor. Muito obrigado, Guilherme. É, eu tenho 75 anos, minha esposa Milka, somos casados há 53, temos 2 filhos, Daniel e Michel, e 2 netos, Miguel e Cecília. Sou cofundador e chairman da Micropower, uma empresa com 31 anos de atuação no mercado. Essa empresa foi criada justamente no momento em que o Cabreira me orientou no processo de carreira. Deixei de ser executivo para ser, então, empresário. Uma vez mais, gratidão ao Cabreira, e diria que se começasse hoje aos 75 anos, Cabreira, e você me dissesse o que você disse lá atrás, eu iniciaria novamente a carreira de empresário, não de executivo, tá? E do mesmo jeito, com toda a dificuldade que eu passei, eu começaria de novo.
Há 25 anos, como Micropower, a gente criou um instituto, um movimento, na verdade, o e-learning Brasil, para promover o uso da tecnologia na educação. Depois evoluímos para aprendizado, desempenho, resultados, foco de busca de resultados através de uma melhoria do desempenho das pessoas que se preparam melhor. E nasceu daí o que a gente chamou em 2023 do Instituto Brasil Digital. Aqui nós transferimos o acervo desses 25 anos de trabalho. O Instituto Brasil Digital ele tem por objetivo, um propósito, na verdade, consolidar os fundamentos para que o Brasil se torne um protagonista global em inovação e transformação digital, alinhado ao ESG. Estive secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho no período da minha vida, dos 2013 a 15, então, alguma experiência no setor público, muito boa experiência, eu aprendi muita coisa, também acho que pude contribuir um pouquinho lá nesse período. Faço parte de alguns conselhos, como da ABS, desde 2010, e do Movimento Brasil Digital para Todos, desde 2019, movimento esse que a gente iniciou a partir da publicação do Decreto 9319, que foi a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, primeira versão da estratégia que havia sido proposta por nós em 2015 para dois ministros, o ministro da Casa Civil e o ministro do MCTIC, na época o Padilha e o Kassab. Esse trabalho evoluiu muito bem e a gente já está com esse movimento instalado em todos os estados da região sul e sudeste e mais 3 regiões do estado de São Paulo. Campinas, São José, Sorocaba e Metropolitano. Campinas Informação são 4. E, por fim, comecei minha carreira profissional como professor, nesse período aí de 70 a 80, matemática e estatística, e anteriormente a isso, comecei a trabalhar muito cedo, quando eu tinha 7 anos com meu pai, como mecânico. Então, eu iniciei minha vida profissional como mecânico, tenho muito orgulho de dizer isso, aprendi muita coisa, e quando eu entrei na faculdade, eu passei a ser professor. Então, isso é um pouquinho do que eu tenho de background aqui para compartilhar com vocês. Obrigado, Francisco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à DCE. Obrigado mais uma vez. Queria pedir para a Andréia, por favor, abrir sua câmera e microfone e se apresentar, por favor, Andréia. Oi, bom dia a todos e todas. Bom, eu iniciei minha jornada dentro do mercado corporativo, minha formação básica na área de educação, depois especializações em administração, em marketing, mas há mais ou menos 20 anos atrás eu migrei da área de negócios para a área de responsabilidade social, sustentabilidade, ou o que a gente chama hoje ESG. Dentro do mercado financeiro, em grandes bancos, no ABN, no Santander, na Serasa, Experian, no setor financeiro, onde eu cruzei minha vida, graças a Deus, um presente com o Guilherme, né? Saí do mercado corporativo em meados de 2020 e migrei para o terceiro setor, onde hoje eu atuo na direção de uma organização da sociedade civil com foco em promoção da saúde mental na educação junto aos jovens e crianças dentro de escolas públicas, e também atuo como conselheira de organizações sociais, de uma empresa no Sul, né? E também como consultora com as temáticas de ESG muito voltadas a investimento social privado, responsabilidade social e inclusão, equidade, né, e diversidade. Bom, pode passar. Obrigado, Obrigada. Andréia. Obrigado, bem-vinda, viu? Obrigada a você. Diogo, por favor. Vai aparecer? Não está aparecendo. Não, está ligado aqui. Tá sem som, Diogo.
Tá sem som. Agora sim. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Diogo Ishi, sou casado com a Luciana, tenho um filho, Pedro, de 6 anos. Sou graduado em Administração de Empresas pela PUC, tenho uma pós-graduação em Recursos Humanos pela FGV. Fui executivo de RH durante 21 anos em algumas empresas, como Colgate-Palmolive, Hamburgo Sud, Whirlpool, Michael Page, Sky TV, Mercado Livre, algumas startups de tecnologia. Atualmente eu sou diretor-geral da Fazap, que é uma empresa de cosmético, e atuei como diretor voluntário da BRH São Paulo, especificamente na região ali da Berrini. Também sou membro do conselho de duas ONGs, então uma delas é a Instituto Aliança e outra delas é a Fundação Consolidar. O Instituto Aliança insere jovens em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho e a Fundação Consolidar insere pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Também sou membro do grupo de RHG3 e há mais ou menos 2 anos eu recebi a bênção de ser convidado para atuar e servir, né, como ministro da Eucaristia na paróquia de São José de Jardim Europa. Muito prazer, pessoal. Obrigado. Obrigado, Diogo. Bem-vindo mais uma vez. Beth, por Obrigado. favor. Bom dia a todos e a todas. Um prazer enorme para mim estar aqui hoje, porque a minha fé, na verdade, ela tem muito a ver com o propósito dessa associação, que é exercer uma liderança de forma responsável, de forma voltada para o bem comum. Então, isso é uma base muito importante e quando eu recebi o convite, eu fiquei muito honrada. Eu desenvolvi minha carreira na área de recursos humanos, eu fui executiva de recursos humanos em empresas como Rext, Vilares, Schering, Bayer. Eu sempre integrei comitês executivos dentro dessas empresas, até que se encerrou o meu ciclo, né, na vida executiva, por uma decisão muito bem pensada e por uma decisão que me levou a poder dedicar mais tempo a trabalhos voluntários. Eu faço mentoria de mulheres de maneira voluntária para que elas se desenvolvam em suas carreiras e, paralelamente a isso, eu atuo como consultora, desenvolvimento de lideranças, eu atuo também como membro do Conselho Deliberativo da BRH São Paulo, e aí faço parceria com o Guilherme e outros colegas aqui, que também têm a mesma atuação. Eu sou professora e mentora de uma empresa que é a empresa de educação para o agronegócio, que é a Cumbre. Também sou membro do G3 Recursos Humanos e dentre várias outras atividades que eu desenvolvo, especialmente no campo voluntário. Então, mais uma vez, um prazer estar aqui. Obrigada pela confiança. Obrigado, Beth. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Iris, por favor. Um bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou esposa do Rogério Barreira há 31 anos, também tenho um filho de 22, o Rafael. E eu comecei minha carreira de uma maneira um pouco diferente da maioria de vocês. Eu comecei como atendente de lanchonete no McDonald's quando eu tinha 16 anos. E lá eu construí uma carreira bastante interessante, chegando a CLO para América Latina e Caribe, que é uma posição de Chief Learning Officer. E depois de 31 anos trabalhando no McDonald's, eu fui convidada para trabalhar na empresa Apple, que é uma gigantesca da área de computadores e telefones também para a América Latina. E depois de 36 anos de corporativo, eu tomei a decisão também de tentar contribuir ou retribuir tudo aquilo que eu tinha conseguido como mulher negra, que fui uma exceção. Então, hoje eu estou à frente do Instituto Pactuar, que é um instituto que acelera negros em posição de liderança, justamente promovendo conexão, inspiração e educação para essa transformação social. Acho que, além disso, também eu sou conselheira de algumas empresas pequenas, palestrante e faço parte da comissão de pessoas do IBGC.
Obviamente, eu tive a oportunidade também, como mulher negra, de escrever um livro, sou coautora do livro Mulheres Negras em Conselho, e quando eu falo da minha formação, eu sou formada em pedagogia, tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, e também tive a oportunidade de estudar para board member na Universidade da Califórnia, em UCLA, e também fazer o curso de ESG avançado pela ISMT de Berlim. Um prazer, e uma reunião abençoada para todos nós. Muito obrigado, Iris. Vocês estão vendo que é um time de craques, né? Tive uma felicidade muito grande de poder reunir essa turma bacana aqui. O Cláudio Amaral pediu desculpas, ele não pôde estar conosco essa manhã, mas de qualquer maneira eu trouxe aqui o CV dele e ele, como vocês podem ver, é engenheiro civil, né? Formado pelo Mackenzie e administrador pela FGV, com mais de 40 anos de experiência na área de gestão de pessoas e processos. Ele tem a formação também, como comentei, para administração para engenheiros da Fundação Getúlio Vargas, e eh, entre outras atividades, ele foi diretor associado da LHH, diretor da Singer, Brasimet, JHSF e Lopes Engenharia como gerente de obras. Então, reuni aí também uma experiência muito bacana enquanto engenheiro e enquanto gestor de pessoas. E é um prazer muito grande poder contar com o Cláudio Amaral aqui presente também na diretoria da DCE. Nesses 10 minutos finais, pessoal, eu vou apresentar para vocês os pilares estratégicos, e aí, na sequência, cada um dos diretores voltará para fazer um breve resumo das suas atividades e responsabilidades. Esses pilares estratégicos foram construídos por essa diretoria, né, que vocês acabaram de conhecer, e eles se basearam basicamente nos princípios da própria DCE, né, como mostrei lá no início dessa apresentação, na doutrina social da Igreja, também, que são aqueles princípios, conjunto de princípios que norteiam as atividades da doutrina social da Igreja no que se refere à questão política, social, econômica, etc. E mais recentemente, nós tivemos um encontro de bispos e empresários, né? A DCE Brasil promoveu um encontro de bispos e empresários em Brasília, onde saiu uma carta de Brasília que é um compromisso, um reforço, tanto da hierarquia da igreja quanto a hierarquia empresarial, que deve nortear aí a ação as regionais da DCE. Então, a nossa regional aqui de São Paulo construiu esses pilares estratégicos. A valorização da dignidade do trabalho, né, e com foco na promoção do salário digno. Aqui a preocupação da gente empenhar esforços para reduzir esse abismo social muito grande que a gente vive no país. Então, como é que nós, enquanto associação, podemos caminhar nessa direção? Vivemos um processo de transformação digital gigantesco, e a nossa preocupação é de que a gente possa incluir as pessoas, né? Evitar que as pessoas fiquem para trás em função da transformação digital, em função agora, mais recentemente, da inteligência artificial. Temos, evidentemente, a responsabilidade por engajar e formar os associados, né? Então, a ideia aqui é ampliar os espaços de diálogo, partilha e aprendizado. No que se refere à questão institucional, ampliar a nossa influência no meio empresarial, reforçando a presença pública da ADCE. E, finalmente, a promoção de uma economia com valores cristãos, né, interagindo ética, fé e gestão nos negócios. Então, esses são os pilares estratégicos e cada um dos diretores agora volta comentando brevemente o que planeja do ponto de vista da sua responsabilidade. Eu queria pedir para o Francisco, então, iniciar, por favor, Francisco, se você puder abrir sua câmera e microfone. A minha câmera está desativada, desabilitada. Pedir para a Gigi ativar, então, por favor. Acho que ela desativou porque eu esqueci ela ligada. Já pedi, Francisco, pode entrar. Valeu. Obrigado, Gigi. Desculpa, viu? Eu esqueci ligado na hora que eu terminei. Aqui a gente procurou, nas relações institucionais, acho que o Elcio está com o microfone aberto lá. Aí. Nas relações institucionais, a gente tem três ações básicas, né?
A primeira é de conexão com organizações, de modo geral, preferencialmente, inicialmente, com as organizações sociais que atuam, para a gente poder encontrar ali os pontos de conexão e estabelecer uma relação de trabalho, entre elas o próprio Instituto Brasil Digital, como já comentei, tem como propósito consolidar os fundamentos para que o Brasil se torne protagonista global em inovação e transformação digital alinhado ao ESG. A ABS, que é uma atividade, uma associação que atua no segmento de empresas de software, um TIC. A FAESP, que atua no agro, FAESP, o sistema FAESP-Senar, e a Fiesp inicialmente. Então, a gente pretende começar com isso e, obviamente, a BRH São Paulo é uma das inicialmente que nós vamos começar a conversar, né, Guilherme, pela participação dos membros aqui do Conselho no movimento aqui da DCE, e devemos também começar a falar com a Leila Nascimento também na quarta-feira, para ver como é que a gente encontra as conexões aí. Depois, pontes institucionais com a igreja e as suas instâncias locais. Uma das coisas que a gente conversou durante os trabalhos com o Padre Valdeir, identificou a importância da gente estar mais próximo nessas comunidades, né, que a gente então atua, usando, obviamente, como exemplo o que o Padre Valdeir vem fazendo na sua paróquia, né? E, obviamente, fortalecer as redes de cooperação, colaboração intersetorial que tratam dos impactos sociais das suas ações. Então, aí nós temos as organizações das 4 hélices, né? As empresas, as organizações sociais, as academias e o poder público. Aí temos a tripla hélice da inovação, que é a academia, empresa, governo, e a quarta hélice, que é a sociedade. E aí tratar do quê? Da inclusão digital, né, o letramento digital, que é um tema muito importante que a gente trabalha, e está em linha, né, com a estratégia de transformação digital como pilar estratégico que o Guilherme mencionou. A formação de liderança, portanto, é uma das ações também que a gente tem como um pilar estratégico. E aí o cuidado com a com a casa comum, que é hoje representado empresarialmente pelo ESG. Então, criar essa relação, né, e mostrar que é possível, pelo ESG, chegar no que a gente trata, que é a doutrina cristã da casa comum. É isso. Muito obrigado, Francisco. Tenho certeza aí que a gente, estabelecendo essas conexões, a gente vai ampliar muito aí nosso propósito, né, de ajudar as diversas instituições, organizações. Obrigado aí pela sua ajuda e muito boa sorte para nós todos aí nas relações institucionais. Andréia, por favor, se você puder abrir sua câmera e comentar um pouco sobre comunicação. Obrigada. Então, dentro dessa frente, que é a cara da ADCE na sociedade, né? A gente tem como um foco publicizar, dar visibilidade à causa da ADCE, trazendo nessa comunicação os seus diferenciais, seus grandes valor. Para além disso, dentro desses 3 pilares, né? Fortalecendo a marca, dando visibilidade à causa e advocacy, também é trazer a importância dessa consciência cidadã, dessa consciência do que é uma liderança empresarial, de fato, que tenha práticas cristãs, embasado nesses valores que são promovidos e disseminados pela DCE. Só que só publicizar, só trazer, como disseminar esse conhecimento, gerar esse conhecimento prático
de como se pode mover em função disso, não basta. A gente também tem que trazer, através da comunicação, novos associados, novos influenciadores, novos embaixadores dessa causa. Então, também através desse canal, a gente visa convidar os próprios associados para que deem seus depoimentos, para que tragam suas experiências, para que tangibilizem esse diferencial de fazer parte deste movimento de transformação em práticas de gestão, em modelos de negócio de impacto realmente positivo dentro da nossa sociedade. Em suma, é isso. Muito obrigado, viu, Andréa? Ótimo, e que bom que a gente está podendo contar com o seu apoio, junto com a Carol, né, responsável aí pela área de comunicação, e principalmente a gente aproveitar o trabalho excepcional que foi gerado na gestão anterior, pelo time do Adalberto, que montou um plano de comunicação muito robusto, e a gente está, evidentemente, utilizando tudo que foi gerado por lá para poder seguir, né? Então, obrigado, Andréia. Um ótimo trabalho para nós todos aí nessa importante área de comunicação, né? Obrigada. Diogo, por favor, comente um pouquinho sobre a DCE Jovem, o que que você já interagiu lá com a turma, com a Gabi, por favor. A DC Jovem, né? Então a ideia é a formação dos dirigentes cristãos do futuro, para a gente conseguir difundir a doutrina social cristã no mundo dos negócios para os jovens dos dias de hoje. É a sucessão, né? Então, o que é a DC Jovem? Para dar continuidade geracional e também representa essa linguagem de conexão com a nova geração, para aproximar esse contexto atual de mercado e da própria sociedade. E então a DC Jovem é o começo da jornada do dirigente cristão na DCE. A Gabriela Campos é a responsável pela ADC Jovem. Eu vou fazer a ponte entre a ADC e a ADC Jovem, né, para a gente conseguir manter essa espinha dorsal, a mesma espinha dorsal, e nós já temos organizados, a Gabriela Campos já organizou 5 encontros presenciais. Então, o primeiro no dia 28 de março, vai ter outro no dia 30 de maio, 25 de julho, 26 de setembro e 28 do 11. Tudo isso vai ser divulgado no próprio site, nas redes sociais, com todos os detalhamentos, horários. Então, é muito interessante ver e ser a ponte, né, da ADC com a ADC Jovem e ter essa atuação para criar essa sucessão. Excelente, Diogo, obrigado, viu? A DCE Jovem realmente está com muita motivação, né? E já avançando bastante, vai ser muito bacana a gente poder estar muito alinhado, né, com o que a gente faz aqui, eles fazem, somando esforços. Obrigado, Diogo. Obrigado. Beth, você pode comentar um pouquinho a respeito dos ciclos de café da manhã, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, é um momento importante, né, para atrair associados, manter engajamento. Por favor, Beth. Exatamente, Guilherme. A ideia é manter isso mensalmente e nós vamos nos comunicar com vocês com a máxima antecedência possível para que vocês se programem. E esse é um espaço que a gente pretende manter como diálogo entre as lideranças empresariais, exatamente para refletir o papel das empresas na sociedade que a gente vive, para ter um foco bastante centrado em pessoas e principalmente para olhar o trabalho como algo que seja digno, que promova a dignidade na nossa sociedade, uma sociedade cuja ética nas decisões e cujo equilíbrio entre resultado e bem comum, como uma relação ganha-ganha, é o que move essa nossa associação, é o que move esse propósito de manter os nossos cafés da manhã com temas que nos levem a refletir sobre tudo isso. Então, a gente pensou em alguns temas como trabalho e dignidade, salário digno, uma liderança humanizada, onde a gente foque verdadeiramente no desenvolvimento das pessoas e no desenvolvimento das empresas, olhando sempre o bem comum.
ética e governança, que são elementos, são dimensões da gestão, né, que nos fazem promover a integridade dentro das empresas, lucro e bem comum, que é algo que a gente sempre acredita que pode haver equilíbrio e que, de novo, traz uma relação de ganho para todos os lados, e o legado que ao ter uma atuação voltada para estes valores, o legado que isso traz para as empresas e a própria sustentabilidade das empresas. Então, a nossa ideia é trazer temas que gravitem em torno disso para que a gente possa refletir de maneira bastante profunda e aplicada. Ótimo, Beth. Excelente curadoria inicial aí, né? Tenho certeza que vai ser um sucesso aí. Muito obrigado e obrigado por liderar essa iniciativa. Iris, por favor, você pode comentar um pouquinho sobre o que a gente está pensando aí de novos eventos e poder trazer esse dinamismo para a DCE? Claro, Guilherme, eu não estou conseguindo também abrir minha câmera, mas vamos lá. Aqui são ideias iniciais. Eu acho que o principal vai ser a gente ter a oportunidade de fazer uma pesquisa com todos os associados, justamente para poder identificar também quais são as necessidades. Mas aqui, inicialmente, a gente colocou três pilares. Uma se chama. Acho que mudou aqui, hein? Mudaram aqui o slide. Mas uma se chama visita com. Pode voltar um? Aí. Um se chama Visita com Sentido, o outro Mentoria Reversa com Jovens e o outro Círculo de Liderança. Aqui em Visitas com Sentido é justamente a gente ter a oportunidade de visitar empresas, não só para reconhecer, mas também para aprender e depois disseminar em outros lugares que tenham negócio de impacto social, empresas lideradas por princípios cristãos, cooperativas ou projetos com a comunidade, então empresas que têm exemplo sobre isso e que obviamente tenha iniciativas de reinserção social ou educação. Aqui, dentro do pilar número 2, preciso trabalhar com o Diogo, mas seria justamente como é que a gente, através de uma mentoria, troca experiência entre quem já está há mais tempo com quem está chegando agora, sobre temas que são super relevantes e que estão conectados com os temas que nós colocamos anteriormente como os nossos pilares de atuação, que vai desde diversidade, saúde mental, enfim, trabalha com fé, né, e propósito, para que a gente possa não só reforçar para a liderança que está, mas já plantar, né, essa semente na liderança jovem. Finalmente, o círculo de liderança é essa discussão que a gente precisa ter, né, sobre temas que às vezes são difíceis, mas são necessários. E esses temas com essas lideranças, talvez, além da discussão, é que tipo de solução a gente pode trazer com relação a poder, vaidade e serviço, com relação a resultado, pressão e consciência cristã, como acabou de ser falado aqui, e também qual o legado, né, que cada líder quer deixar, não só na sua organização, mas na sociedade. Um pouquinho disso. Mu- Muito obrigado, Iris. Foi excelente a sua ideia de trazer essas novas perspectivas, né? Obrigado aí. Tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho bacana aqui. Bom, para a gente encerrar, e abrir as câmeras, eu só queria comentar com vocês e sugerir que vocês reservem as agendas para esses eventos que estão por vir, né? O Diogo, comentou que nós já temos o evento da DCE Jovem agora marcado para o dia 28 de março, vai tratar moradia digna em cidades, aliás, alinhado com, eh, a campanha da fraternidade desse ano. Mas agora, no dia 5 de março, nós já teremos o próximo café da manhã, né? E a gente vai, alinhado com o nosso propósito, conectado à transformação digital. A gente vai trazer um caso da Suzano, né? Que é um caso exemplar de como fazer uma transformação incluindo as pessoas. De 13 a 15 de março, teremos o Retiro em Aparecida. No dia 29 de março, teremos uma missa de ação. 28 de março é o evento da DCE Jovem. No dia 29, no dia seguinte, a missa de ação de graças pelos 65 anos da DCE. A gente passará os detalhes de horário e local. No dia 2 de maio, faremos uma celebração para comemorar os 40 anos de sacerdócio do Padre Valdeir. Também vamos divulgar nas mídias aí o local certinho e horário.
Agora, de 7 a 9 de maio, um congresso na Espanha, de 72 anos da Associação Social de Espanha, ASE. E nos dias 27 a 30 de maio, no Rio de Janeiro, a presidente mundial da Uniapac estará novamente em visita aqui conosco e estão todos convidados. A gente fará a divulgação em breve aí para todos vocês. Muito bem, eu queria então agora, pessoal, sugerir para que a gente abra as câmeras. Eu vou parar de compartilhar e que reservar esse momento aqui para interagir. A gente teve a oportunidade de compartilhar com vocês o que é a DCE, cada um se apresentou, falamos dos nossos pilares e planos de ação, e estamos aqui à disposição para trocar ideia com vocês, ouvir sugestões. E principalmente sugerir e pedir para que vocês colaborem com a DCE. E como é que seria colaborar com a DCE? Colaborar com a DCE, primeiro, se você não é associado, você se associar, né? E a partir daí, você ter a oportunidade de participar dos eventos, todos esses eventos que eu já mencionei e outros que a gente terá a oportunidade de organizar. Eu quero realmente pedir muito em nome da diretoria para que vocês façam sugestões, né? Começando a partir de agora, no bate-papo que a gente vai iniciar, mas ao longo aí dos próximos dias e semanas, se vocês tiverem sugestões de que a gente pode fazer, como a gente pode tornar a DCE mais relevante, vai ser de extrema valia. A gente vai acolher com muito interesse a sua sugestão. E, finalmente, se você tiver indicação de empresas que queiram patrocinar a DCE, também, claro que é muito importante a gente buscar, através de patrocínio, um equilíbrio financeiro. Mas é isso. Então, quero agradecer mais uma vez a diretoria e colocar aí à disposição a nossa diretoria para um diálogo com vocês. Andréia, por favor. Aliás, até para organizar, como a gente tem bastante gente, se puder seguir o exemplo da Andréia, né, levanta a mão e a gente vai passando a palavra. Obrigado, Andréia. Oi, Guilherme. Primeiro eu quero agradecer imensamente o convite aqui em público, né? Junto com todos os demais associados e os demais membros do conselho. Mas seguindo, pegando carona contigo, eu gostaria muito de pedir realmente uma participação dos associados em dar a voz da DCE, porque mais do que informação que a gente passe nos nossos canais e veículos de comunicação, a voz de vocês, trazendo a relevância dessa participação, com certeza vai fazer a diferença nessa forma de comunicar. Hoje em dia, em tempos de tecnologias absurdas, de avatares e de IAs, o humano é muito requisitado e precisa ter valor e precisa estar em evidência. Então, nós precisamos ser essa voz. Então, gostaria de pedir em nome aqui do time de comunicação, da área de comunicação, da Carol, dos membros da governança da DCE, essa participação efetiva. Se cada um, uma vez por mês, trouxer a sua voz, cada um uma vez por mês só, já vai fazer a diferença, né? Em tempos em que a sociedade está quebrada, né? Em tempos que a gente não tem mais saúde mental, né? A gente quer uma juventude com saúde mental, mas os adultos não estão mais plenos, íntegros, né? Esse espaço da DCE, para mim, é uma acolhida espiritual, é uma fortaleza e uma base que nos alimenta no nosso dia a dia para enfrentar esses desafios que a gente tem dentro de qualquer setor, seja no setor empresarial, seja no terceiro setor, né? Onde sim, existe um imaginário comum de que o terceiro setor é um setor mais leve, né, mais fluido. Não, acho que todos nós, em nossos caminhos de trabalho, temos os nossos desafios. E a DCE, eu trago o meu depoimento, vem hoje para isso. Vem também para dar esse bálsamo no espírito e fortalecer a jornada com crenças e valores que eu compartilho. Posso não ser uma católica tão praticante quanto muitos daqui, mas tenho a minha missão trazer esses valores dentro das minhas práticas e das minhas relações sociais, sejam as relações dentro do universo corporativo, no trabalho, dentro do universo social, pessoal, né, dentro da minha família e amigos. Então, eu agradeço a oportunidade e reforço o convite. Tá bem? Obrigado, Andréia. Ótimo convite. Importante realmente todo mundo poder colaborar. Obrigado aí mais uma vez pela dedicação.
Camila, por favor, bem-vinda. Prazer se você puder abrir seu microfone. Bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui. Eu vim através de um convite e eu que represento a Rede Santa Catarina, das Irmãs de Santa Catarina, então para a gente é muito bom saber que podemos compartilhar de informações e de oportunidades, enfim. Eu ouvi falar bastante de ESG aqui, isso me anima bastante, até por ser gerente de responsabilidade social e ESG da rede. Tem uma parceria com a Polaris, então a gente está iniciando isso agora, essa semana, o Farol, então a gente está muito animado. E tem um tema que eu gostaria, e na medida do possível, obrigada pela oportunidade de ter conhecido o trabalho de vocês, a gente vem trabalhando fortemente a questão da espiritualidade, o nosso ESG lá é ASG mais E, porque a gente tem como ponto central a espiritualidade dentro das ideologias confessionais, né? Mas tem um tema que eu acho que valeria muito a pena eu colocar aqui, e espero que seja um ponto de atenção, né? Que é a questão não somente a questão emocional, ela está como centro, mas a gente tem percebido fortemente. Semana passada eu tive uma reunião muito potente com a Cruz Azul, que é uma instituição também que tem bases cristãs, e onde a gente falava sobre compulsão. As pessoas estão olhando a questão do álcool, estão olhando alguns pontos, mas a importância da gente olhar, por exemplo, para o tigrinho, olhar para o consumismo exacerbado, por exemplo, compras online, as pessoas comprando exageradamente. Então, queria deixar aqui essa oportunidade de, em algum momento, a gente discutir sobre a compulsão, o papel que essa compulsão tem exercido na sociedade e o quanto ela também tem impactado as empresas e o dia a dia das vidas das pessoas de uma forma geral, tá bom? Eu Obrigado, Camila. encontro, espero poder colaborar mais e, enfim, acho que foi um primeiro contato para futuramente estar junto com vocês. Ah, Obrigada. será um prazer muito grande continuar contando com sua participação, viu, Camila? Muito obrigado aí por estar conosco. Obrigado, já está anotado aqui. Ótimas sugestões, a gente tem atenção sobre isso. Luiz, Obrigada. obrigado, obrigado. Luiz, bem-vindo mais uma vez. Prazer em te reencontrar, colega do IBGC, do programa que tivemos juntos. Bem-vindo de É novo. isso. Bom, primeiro, prazer estar com vocês aqui. Guilherme, muito obrigado pelo seu convite. Fiquei feliz aí de você ter me chamado. Segunda vez que me chamam, eu acho que dessa vez eu vou entrar mais firme aqui na CDE. Eu tive o prazer de estar com seu irmão aqui em Belo Horizonte. Tivemos um evento juntos. Eu vejo aqui nós temos um perfil muito forte voltado a recursos humanos. Eu também fui profissional de recursos humanos, da Suzano e da Votorantim Metais. Depois voltei a minha carreira mais para nível executivo, fui CEO de empresa, etc. Mas na minha trajetória encontrei com o Cabreira. O Cabreira foi quem fez o meu processo seletivo. É um prazer ver o Cabreira aqui. Quando eu fui para Votorantim, vejo que nós estamos num momento bastante delicado da humanidade, não só o humano, mas nós vamos ter que conviver agora também com os humanoides, né? Estão chegando fortemente, tivemos juntos lá a visão de que os robôs estão chegando e vão conviver com a gente. O que isso significa para o ser humano, né? É um grande desafio que nós temos aí que enfrentar e acho que esse crescimento, o fortalecer o altruísmo, vai ser super importante para a humanidade. Acho que esse movimento faz parte aqui. Então, muito obrigado. Se Deus quiser, vamos estar juntos. Obrigado, Luiz. É isso mesmo. A gente tem que. Essa questão da transformação digital aí é um tema, né? É um dos pilares estratégicos. A gente tem que ter de fato essa preocupação aí de incluir o ser humano, né? Isso é fundamental. Obrigado, obrigado pela presença, Luiz. Diogo, por favor. Bem pontual em benefício do tempo, assim como a Andrea fez o convite, eu queria fazer também. Os jovens que vocês têm perto de vocês, filhos, filhas, sobrinhos, tragam também para a DCE. É importante não só nos encontros da DCE Jovem, mas encontros como esse também. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos pessoas que a gente poderia aproximar desse aí, aproximar aos poucos, né?
e direcionar, se fizer sentido, se for vocação, para a DCE jovem. E aí eu tenho certeza que esse jovem, essas pessoas que estão em torno, ao nosso redor, vão se fortalecer com a fé cristã, com os valores da Igreja Católica, e isso vai ajudar a transformar essa sociedade, né? A gente falou de problemas e dores da sociedade, muito que nós vivemos, que os jovens vivem. Eu tenho certeza que a doutrina social cristã vai ser um pilar muito forte para quando essas pessoas crescerem como profissionais, como pessoas, pais e mães, é um pilar que elas vão sustentar. Muito bom, Diogo, excelente, viu? Ótima propaganda. Temos que realmente trazer a moçada para estar junto com a gente aí. Obrigado, ótima lembrança, viu? Alex, muito prazer em reencontrá-lo. Obrigado por aceitar o convite. Por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alex. Estou aqui a convite do Guilherme. Eu falo que as pessoas podem chamar de coincidência, mas tudo está reservado no tempo de Deus, né? Eu faço 40 anos esse ano, sou executivo de RH já há 25, comecei muito cedo. E eu estava, entre as minhas metas, pensando num propósito de como contribuir com a sociedade. E aí chegou na última sexta-feira esse convite do Guilherme aí, então eu gostaria de saber mais sobre a comunidade, como faz para se tornar membro, e com certeza aí a gente vai aprender juntos e também contribuir naquilo que for possível. Obrigado pelo convite mais uma vez, Guilherme. Eu que agradeço você aceitar tão prontamente o convite. Fizemos na sexta-feira, né? E você já rapidamente aceitou. Obrigado, viu, Alex, pela presença. E claro que a gente te passa informações aí para você se associar e, claro, participar aí e nos apoiar. Obrigado mais uma vez, viu? Querido amigo Mauro, puxa, que alegria e satisfação tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite, estar conosco, Mauro, por favor. Muito obrigado pelo convite. Quero parabenizar aí a toda a diretoria. Fiquei impressionado com os pilares estratégicos e com o que cada um dos diretores colocaram. Quero agradecer aí o meu amigo aí, Guilherme, pelo convite. Não conheço a DCL, só tinha comentado, mas desejo aí para vocês muito sucesso, muito propósito, muito amor, porque o Brasil precisa muito disso, e eu realmente acredito que se a gente levar esses valores cristãos para dentro das empresas, a gente consegue fazer um país menos desigual, menos injusto. Então, desejo muito sucesso a todos. E Guilherme, pode contar comigo e vou tentar participar o máximo possível aí dos encontros e das atividades, tá bom? Obrigado pela oportunidade. E parabéns a todos. Obrigado, Mauro. Puxa, obrigado aí pelas palavras e principalmente pela predisposição de estar conosco. Obrigado mais uma vez, viu, Mauro? Seja bem-vindo aí. Contamos com você com certeza. Querida amiga Edna, por favor, seja bem-vinda. Que bom que você conseguiu participar. Que bom, bom dia a todos. E é um prazer estar aqui. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Tem muitas pessoas queridas aqui, um time de diretores fantástico, parabéns. Faço minhas as palavras do Mauro, não vou ser repetitiva. E gostei muito do que escutei, o pouco que escutei, e quero conhecer um pouco mais. Parabéns aí por essa jornada, por vocês terem topado essa jornada e muito sucesso. Eu espero estar mais próxima para conhecer um pouco mais o trabalho de vocês e poder também colaborar com aquilo que estiver ao meu alcance. Parabéns a todos e sucesso. Obrigado, Edna. Super querida. Obrigado mesmo. E contamos muito com sua ajuda e colaboração. Obrigado mesmo. E, bom, o professor Cabreira com certeza tinha que se manifestar, né? Porque foi tão citado aqui, com toda o mérito e razão. Obrigado, Cabreira, por estar com a gente, viu? Mas não estou exercendo o direito de resposta, não, Guilherme. Eu só queria falar da minha alegria de ver vocês tão animados com essa atividade da DCE. Eu já tive um período muito próximo da DCE, e depois o próprio trabalho vai nos afastando, né? Eu acho duas coisas eu queria pedir que vocês tomassem um pouco de cuidado, que é o seguinte: o primeiro precisa contar um pouco a história da DCE. Ela teve um papel importantíssimo no país, né? E essa história precisa ser contada. E eu não e ser contada para cada um dos novos participantes e principalmente para os jovens, né?
E o segundo ponto que eu queria deixar registrado é o seguinte: a essência de toda a proposta cristã é que a gente reforce o papel da família. E isso não está escrito em algumas das propostas. Eu acho que precisa estar escrito que um dos objetivos é reforçar o papel da família. Porque se você olhar por onde nós estamos sendo combatidos, por onde que nós estamos sendo, a tentativa de destruir a cristandade, ela acontece na aniquilação do conceito de família. Então, é assim, nós precisamos trabalhar muito no conceito de família. Então, desejar muito boa sorte aos diretores. É sempre muito bonito ver um conjunto de pessoas ocupadas e cuidando de fazer um trabalho pro bono e com um objetivo tão grande. Isso é muito emocionante de ver, principalmente para quem está há muitos anos na área de educação, como eu estou, ver com satisfação essa dedicação e essa vontade. Mas vamos lembrar que a gente precisa criar o fortalecimento da família. Essa é a unidade fundamental da nossa proposta cristã. Bom, não é sem razão que você foi citado o tempo todo, né, Cabreira? E você trouxe uma sabedoria aí importantíssima para a gente. Lembrou de temas absolutamente fundamentais, já estão anotados aqui, não só contar a história, né, da DCE, e a questão da valorização da família. Você tem toda a razão, vamos incluir isso e ter certeza de que isso está presente aqui nas nossas conversas. Obrigado, Cabreira, mais uma vez, viu? Francisco, por favor. E a gente tá mais 2 minutinhos e vamos encerrar para tentar cumprir o horário. Obrigado, Francisco, por favor. Rapidamente, o Luiz Chaves, no dia 5 de março, você está mais do que convidado para o café da manhã. Você vai ver uma experiência inédita da Suzano na aplicação de inovação e transformação digital do plantio ao cliente. Toda a cadeia de produção da Suzano, uma empresa que você conhece, centenária, que tem uma cultura muito consolidada, como é que isso está acontecendo numa empresa assim? Vale muito a pena, viu? Depois eu vou te passar, Guilherme, o link do documento da Suzano para que o Luiz possa ler antecipadamente, tá? Obrigado. Obrigado, Francisco. Obrigado. Só para não esquecer, o que o Cabreira falou, gente, a família é a célula máter da sociedade. Se nós não preservarmos a família, nada mais que for feito será de utilidade para nós mesmos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. É isso mesmo. Queria, mais uma vez, preservando aqui o horário, né, o nosso compromisso, agradecer muito a presença de todos. Vou passar a palavra para o Padre Valdeir dar uma bênção final para a gente. Mas eu queria também me retratar aqui, porque eu passo para vocês, Gi. Queria agradecer aqui um pedacinho da minha família que está aqui presente, a Regina, desde cedo aqui. Eu não a apresentei, né? E queria pedir desculpa aqui, mas estou aqui muito por sempre motivação e incentivo dela. Obrigado, Rê, por você estar aqui comigo. Gigi, por favor, aí, Padre Valdeir na sequência, por favor. Desculpa, como o Padre Valdeir diz, né? Padre Valdeir não podia deixar de falar, né? Mas é por uma boa razão. É o seguinte, as informações sobre a DCE vocês podem ter na página da DCE. A gente tem uma página, eu botei no chat aqui os contatos, né? A Sueli, que está aqui conosco, Sueli Guiral, que é a nossa secretária, Guilherme já falou, que acompanha aí a DCE desde sempre. E aí no chat, inclusive, nós temos na página da DCE um vídeo, viu, Cabreira? Sobre a DCE que conta a história da DCE, que faz uma retrospectiva. Realmente a DCE teve uma importância muito grande, né, na parte de contato com lideranças e mediação entre governo, igreja, um trabalho assim maravilhoso. Só para pontuar isso, e aí convido vocês novamente a estarem conosco. Aí vocês vão conhecendo mais. Quanto mais vocês participarem, mais vocês vão conhecer aí sobre a DCE e poder vir com novas ideias, feito o Cabreira falou, de colocar
pautar, né, a família e tudo mais. Obrigada aí pela presença de vocês, estamos juntos, que seja o início de um ano maravilhoso. Obrigada aí pela turma nova da diretoria, que Deus nos inspire e que conduza aí as nossas ações. Eu gostaria só de finalizar com uma coisa. Quando o Cabreira diz a respeito da família, a família, gente, se a família é a base da sociedade, se a sociedade está no que está hoje, é porque não tem família. Nós temos que ser realistas. Quando o Supremo começa a discutir sobre ética, que é princípios, meu Deus do céu, a que ponto que nós chegamos? Então, acho que quando eu olho assim a nossa reunião, eu falo, meu Deus, graças a Deus o Senhor nos deu bastante andorinhas. Porque se cada um de nós pegar uma gota d'água e tentar jogar nesse fogo, quem sabe um dia a gente não apaga. Mas se a gente não apagar, pelo menos a gente está fazendo a nossa parte. Então é isso que eu convido vocês, né, nesse trabalho de ajudar, né, ou seja, o nosso país, de ajudar o nosso povo, e começando por nós, né? Eu sempre digo que tudo começa por nós. O dia que você acorda bem, alegre, feliz, tudo corre bem na tua casa. O dia que você acorda emburrado, a tua esposa não quer voltar para casa, o teu marido não quer voltar para casa, os filhos não querem voltar para casa, e assim é a vida, né? Então, quem faz o céu ou o inferno somos nós. E eu gostaria de convidar todos vocês a fazer o céu, porque é tão bom no céu, vocês nem imaginam. Vamos rezar então o Pai Nosso, né? Agradecendo a Deus. Depois a bênção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E uma última coisinha, quem quiser participar no dia 22, às 10 horas da manhã, na Paróquia Santuário Santa Isabel Rainha, lá na Vila Santa Isabel, vai ter a missa de posse, a minha missa de posse, né? Tá bom? Estão todos convidados. Depois o Guilherme pode colocar o convite também aí no site da DCE. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Amém. Amém. Um bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, queridos amigos aí que estão aqui. Obrigado. Abraço. Tchau. Luiz e Paulo. demais, eu Obrigado, deixei o Cássio. link da experiência da Suzano aí no chat também. Isso mesmo, bem Obrigado. lembrado. Paulo, Sérgio, Pedro, Parabéns à Nicolas. diretoria. Obrigado, Tá Sérgio. certo. Deus ilumine. Amém. Amém, Obrigado. amém, amém. Elcio, muito obrigado, viu, por estar conosco aqui. Obrigado. Abraço a todos. Ótima Obrigado, semana. Maiá, Pedrinho, obrigado. Parabéns, parabéns. Parabéns, que Deus Obrigado, abençoe. Boa jornada para todos. Paulinha, obrigado. Nicolas, mais uma vez, obrigado. Maiá, Zé, Tchau, tchau. um bom dia para todos. Muito obrigado. Tchau. Lulu, Carlos Alonso, José Francisco. Obrigado a todos. Obrigado, Márcia. Bom dia, viu, pessoal? Gigi, obrigado pelo apoio aí, viu? Imagina, um beijo, obrigada a todos pela participação. Zé, obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Tchau. Pa-